Boa noite, galera. Muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma aula do CPC Sem Frescuras. Como vocês estão? Estou tentando ver aqui os comentários. Deixa eu ver se eu... Ah, agora sim! Vamos ver, deixa eu ver, peraí. Cadê? Vamos ver se vocês estão aí ao vivo mesmo. Será que estão? Vamos lá. Não estou vendo o comentário de vocês. Mas estamos ao vivo para mais uma aula do CPC Sem Frescuras, nesse curso gratuito a gente vai fazer. Hoje é a nossa primeira aula de 3 aulas do curso de Processo Civil por Mapa Mental do TJ São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que essas aulas possam ajudá-los a gabaritar CPC no TJ São Paulo, ser aprovado dentre os primeiros colocados, que esse é o nosso objetivo. Não estou conseguindo ver os comentários de vocês, por enquanto, mas já eu acho que eu vou conseguir ver. Vamos lá. E em um minutinho a gente vai começar o nosso conteúdo. Separa a sua caneta, separa o seu material, que a gente vai estudar muito CPC hoje. E aí eu já começo os recadinhos. Entrei alguns minutinhos antes para esperar vocês aqui para a aula. Então, não comecei ainda a ver os comentários de vocês. Normalmente eu vejo subir aqui o chat. Boa noite. Aqui. Comentários, banners. Não estou conseguindo ver os comentários. Doesn't. Eu acho que nosso vídeo está privado. Por isso que eu não estou conseguindo ver. Mas não tem problema. Alguém vai me dar um auxílio, vai jogar as perguntas de vocês na tela. Agora a galera está conseguindo entrar na nossa aula. Já, 2 minutinhos eu começo. Tô vendo que a galera tá entrando. Vou fazer o seguinte, no final dessa aula eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês. Então, vamos começar. Muito boa noite para você que está aí. Seja bem-vindo ao CPC Sem Frescuras. Eu sou a professora Juliana Pereira. Eu sei que eu tenho alunos aqui que já são meus alunos, mas eu sei que tem muita gente nova. E eu estou aqui hoje para ensinar processo civil para você te ajudar a gabaritar a matéria no concurso do TJ São Paulo. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero dar algumas ideias aqui para vocês, para que você possa estar preparado para começar finalmente a aprender CPC sem frescuras. Como você sabe, essa prova do TJ São Paulo é uma prova que exige alta performance. Como é que você faz para ser um estudante de alta performance, garantir que você vai ser aprovado e ainda dentre os primeiros colocados com uma pontuação alta? Você vai pegar o seu edital do TJ São Paulo, o último edital, Banca Vunesp, e o que você vai fazer? Você vai criar um calendário de estudos de acordo com a sua possibilidade diária e você não vai deixar nenhuma matéria de lado, tá? Isso é muito importante. Você precisa se dedicar para estudar todas as matérias. Mas, Pro, qual você acha que vai ser o pulo do gato que vai fazer a diferença e é ali onde vai separar aqueles que serão nomeados e aqueles que vão atingir uma nota, mas não o suficiente para estar aprovado?
3 matérias que eu considero de grande importância. Então, TJ São Paulo, a gente pode separar a parte geral e a parte da legislação, que são as matérias de direito. Então, eu acho que você vai fazer a diferença em matemática, em informática, na parte geral e em processo civil. Porque muitos alunos, por não estudar com estratégia, não estarão preparados para gabaritar processo civil. E hoje eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso, na verdade, na aula de hoje e nas 2 próximas aulas seguintes. Então, eu quero que você entenda que você precisa estudar todas as matérias, tanto aquelas matérias que são o seu ponto forte e principalmente aquelas matérias que é o seu ponto fraco. Tudo bem? Deu para entender? Então, o processo civil vai ser o pulo do gato, vai ser onde você vai garantir ali os 7 pontos preciosos que vão colocar você na lista dos aprovados e, dentre os primeiros lugares, ok? Se tiver alguma pergunta, eu vou pedir para vocês jogarem aí na tela para mim, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. Pro, como é que eu começo a estudar CPC? A gente já vai falar sobre isso e sobre o método CPC Sem Frescuras. Agora eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Eu deixei um materialzinho para você fazer a leitura. Então, você pode considerar que essa é a aula número 1 do CPC Sem Frescuras. Esse é o ponto de partida, o seu ponto de partida para você finalmente estudar CPC da forma correta. Então, deixa eu compartilhar aqui o meu material. Vou abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Aí. Perfeito. Então, em primeiro lugar, o que é o método CPC Sem Frescuras? É aquele método que vai, de forma definitiva, fazer você aprender processo civil, gabaritar a matéria na sua prova e ser aprovado dentre os primeiros colocados. O método que eu desenvolvi, ele vai ajudar você, ele vai te fazer aprender a aprender. Então, você vai aprender a matéria processo civil e isso você vai usar para aprender todas as outras matérias também. Você pode usar o método, aplicar esse método para as outras matérias que você for estudar. O que contém o porquê que o nosso método funciona? Ele funciona porque as aulas foram preparadas por mim de forma estratégica, que você vai ter o seu aprendizado e você vai aprender aquela matéria de uma forma geral, para que depois que você aprende da forma geral, você crie um mapa mental na sua cabeça daquele conteúdo que você vai estudar, você vai entender aquela matéria, você vai compreender aquela matéria, e hoje você vai compreender aqui junto comigo, e a partir desse momento eu estudo em camadas. Você tenha uma ideia geral do CPC, para que depois a gente possa adentrar no estudo dos próprios artigos de lei, que a gente chama a lei seca, e nas minúcias da matéria, para você acertar a questão de prova. Então, o método, ele contém essa videoaula, que é o que você está assistindo aqui comigo hoje. Então, esse é o ponto 1. Depois que você assiste a videoaula e você fica capaz de compreender aquele assunto, você vai fazer o estudo do material estratégico, que é a leitura da apostila, tá? Além da leitura da apostila, você precisa ler a lei seca. E é muito legal que o método CPC, ele permite que você abra sua mente. Então, você assiste a aula, você vai ter uma compreensão daquele tema, e quando você for para o passo 3, que é a lei seca, você vai falar, caramba, finalmente estou entendendo o processo civil. E a lei seca vai ser a leitura da lei seca é um processo fundamental
para você adquirir o conhecimento, para você passar para o próximo passo, que é a realização dos exercícios. Porque com a leitura da lei seca, você vai memorizar aquelas palavras que são as palavras-chave que o examinador ele vai usar e ele vai perguntar para você na sua prova. Depois eu quero que você faça a leitura com calma dos passos 1, 2, 3 e 4. Uma frase que eu coloquei aí para vocês e eu quero que você entenda. Você estudar da forma equivocada é a mesma coisa de você querer levantar um pedaço de madeira e estar com o pé sobre ele. Você não vai conseguir. Então, o método do CPC, ele vai fazer com que você aprenda a aprender, você vai aprender a estudar e você vai finalmente compreender essa matéria, que é considerada a matéria mais difícil do seu edital. Tá bom? Vamos lá, Pro! Eu quero começar a estudar para o TJ São Paulo hoje. Eu estou começando aqui com você hoje no CPC Sem Frescuras. O que eu preciso saber? Bom, qual que vai ser a fonte do seu estudo? Qual que é a sua fonte principal? Vai ser a lei. Mas o que você precisa estudar? Você vai ter que estudar alguns artigos do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que eu coloquei aí para você. Eu já vou falar como que essa lei é estruturada e como são estruturados os temas que você tem que estudar. E você tem que estudar duas leis especiais, que a gente chama de leis extravagantes, que são as leis 9.099 de 95 e a lei 12.153 de 2009. Mas, Pro, eu tenho que estudar toda essa lei 13.105 de 2015? Não. Eu fiz um mapa aqui para você, um mapa dessa forminha, para você entender e você desvendar o seu edital. Dentro do Código de Processo Civil, o nosso CPC, o que ele regulamenta? É só você pensar assim, um jogo de futebol. Eu tenho jogador de um time para o lado, jogador de um time para o outro. Mas eles podem jogar e chutar a bola de qualquer maneira? Não podem. Por quê? Porque o jogo de futebol, ele tem regras. E o processo Pro? É só você imaginar o seguinte, quem vai ser você? Você vai ser um escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Anote essa frase. Você vai ser, e você vai conquistar isso com o seu esforço. Você vai conquistar essa vaga. O que você vai fazer quando você estiver trabalhando como escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo? Você vai ser o principal auxiliar do juiz na condução de um processo. A gente já vai falar o que é um processo, mas imagine o seguinte, o processo, vamos imaginar como jogo de futebol. O processo, para que ele seja um processo legal, um processo justo, ele tem regras pré-estabelecidas. E você, como escrevente técnico judiciário, você tem que saber quais são as regras desse jogo. E a gente já vai ver como esse processo vai ser construído. Então, um processo civil nada mais é do que você estudar as regras do jogo. Que jogo, Pro? O processo, tá? Para você estudar essas regras do jogo para o TJ São Paulo, você vai ter que estudar alguns tópicos da parte geral e alguns tópicos da parte especial do Código de Processo Civil, tá? E depois que você terminar de estudar esses tópicos que estão aqui dentro da Lei 13.105 de 2015, aí você vai partir para o estudo dessas duas leis especiais. Mas para que você esteja preparado para estudar essas duas leis especiais, você precisa antes estudar o Código de Processo Civil. Agora veja, olha como a partir dessas 3 aulas o seu estudo isso vai ser um divisor de águas para você na sua vida e nos seus estudos do CPC. Primeiro, você vai estudar 2 tópicos
que são certos na sua prova: dos deveres de imparcialidade do juiz, auxiliares da justiça e depois atos processuais. Esses são os 3 tópicos da parte geral que você vai estudar. Pro, o que é esse deveres de imparcialidade do juiz? A primeira regra do jogo, a primeira regra do processo civil. Quem é que vai representar o poder judiciário e vai fazer o julgamento desses processos? Um juiz de direito, que é um ser humano. Para que esse juiz ele julgue esse processo de uma forma justa, ele precisa ser imparcial. Essa é uma característica fundamental da jurisdição, como eu mandei nesse primeiro materialzinho escrito para vocês. O juiz tem que ser imparcial. E para que ele seja imparcial, o Código de Processo Civil regulamentou aqui nos artigos 144 e 148 as regras de impedimento e suspeição. Então, se eu tenho no processo um juiz que não é imparcial, ou seja, ele é impedido ou ele é suspeito, ele deve ser afastado e esse processo deve ser encaminhado para o substituto legal do juiz. Então, gente, essa é a primeira regra do jogo. Você precisa entender o que você tem que estudar. E aí eu estou mostrando aqui para você. Você vai ter que estudar 3 tópicos da parte geral. Então, você estuda aqui impedimento e suspeição, auxiliares da justiça. E o que você vai estudar aqui? As regras do seu trabalho, de você que vai ser escrevente. O que você pode e o que você não pode fazer. Aí a gente estuda o oficial de justiça e o escrevente técnico judiciário. E depois a gente estuda os atos processuais. O que é um ato processual? Presta atenção. O processo, eu quero que você imagine uma linha e eu quero que você imagine a formação desse processo. Todo o processo, ele é construído através de uma sequência de atos processuais. Então, o processo ele vai começar com um ato processual. Dentro dele vão acontecer vários outros atos processuais para ele chegar a um fim, que é uma decisão do juiz sobre aquele pedido inicial. E todo o processo ele é formado por esses atos. Então, o que são os atos processuais? Eles são aquela sequência de atos coordenados por meio do qual o processo se desenvolve. E aí, dentro dos atos processuais, a gente vai ter atos das partes que participam do processo, a gente vai ter atos do juiz e a gente vai ter atos do escrivão ou chefe de secretaria, que vai ser você. Então, veja, antes da gente começar a estudar isso aqui, ó, que é o procedimento comum, a gente vai estudar. E o que é o procedimento comum? São a sequência de atos que você vai entender qual é o caminhar do processo, você vai estudar as regras de impedimento e suspeição, e você vai estudar os auxiliares da justiça, e você vai estudar os atos processuais. Mas estudar essas matérias de forma isolada, elas impedem e elas dificultam a sua vida de estudante. Por isso que eu criei essa metodologia do CPC Sem Frescuras e por isso que você vai estudar essas 3 aulas aqui e você vai entender nessas 3 aulas o caminhar do processo. E você vai conseguir finalmente encaixar todos esses tópicos dentro dessa linha do tempo que a gente vai montar a partir de agora. Então, primeiro lugar, o que eu tenho que estudar para gabaritar CPC? Eu coloquei aqui para vocês todos os tópicos que você tem que estudar e os artigos correspondentes. Então, você tem que estudar os deveres de imparcialidade do juiz, impedimento e suspeição, auxiliares da justiça, atos processuais. Depois a gente estuda o procedimento comum,
que vai da petição inicial até a sentença. Presta atenção. Dentro aqui do procedimento comum, a gente estuda o capítulo de prova separado, porque é muito mais didático. E depois que você aprende o procedimento comum, você vai estar preparado para entender a regra das provas. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Essa é a apostila do CPC Sem Frescuras e ela tem aqui todos os tópicos do sumário da forma que eu acredito que é a forma correta para você estudar, que é que eu estou mostrando no mapa mental agora. Depois que a gente estuda da petição inicial até a sentença, que é o procedimento comum, a gente estuda as provas, depois o cumprimento de sentença e depois os recursos. Hoje, nessas 3 aulas, você vai aprender um pouco de cada tópico. E aqui é o start inicial. Você vai entender primeiro a estrutura do processo civil, a estrutura deste procedimento comum, para depois a gente partir para o estudo minucioso de cada artigo que seja necessário para você ser aprovado nessa prova gabaritando o CPC, tá bom? O que é esse procedimento comum? É só você pensar assim, o processo civil geral, ele é muito amplo, porque você vai imaginar, quais são os processos que vão ser encaminhados para o juiz civil? Aí você pode imaginar uma infinidade de temas. Nós temos ações gerais, como, por exemplo, uma ação de indenização por dano moral. A gente tem ações especiais, por exemplo, ação de inventário. A gente tem temas especiais como alimentos. Então, o que o Código de Processo Civil ele fez? Ele dividiu os procedimentos assim. Nós temos um único procedimento geral, que é esse que a gente chama de procedimento comum, e nós temos alguns procedimentos especiais para algumas ações especiais que o processo precisa caminhar de uma forma diferente. Só que para o TJ São Paulo, você pode ficar tranquilo. Você só tem que estudar o procedimento comum, que a gente estuda dos artigos 319 até o 512. Da prova do TJ São Paulo, a gente não precisa estudar nenhum procedimento especial, a não ser aquilo que você vai deixar por último, que são 2 leis especiais, que é a Lei 9.099 e a Lei 12.153, ok? Então, eu quero que você entenda o processo dessa forma que eu coloquei aqui para vocês. O processo, a gente fala assim, que o processo ele tem 2 aspectos. O material ou externo, que é aquela relação jurídica processual que vai se formar entre autor, juiz e réu. E ele tem o aspecto interno e incorpóreo, que é justamente essa sequência de atos coordenados que a gente chama de atos processuais. Então, serão esses atos processuais, essa sequência de atos, que a gente tem que estudar as regras dessa sequência, que vão formar o processo. Todo processo, ele vai começar com um ato processual do autor, que a gente chama de petição inicial. Então, uma pessoa, ela vai lá e, através de um advogado, ele vai fazer um pedido que esse pedido vai entrar no fórum. Então, ele vai ser, essa petição inicial, ela vai ser registrada ou distribuída. E aí, para quem que vai ser endereçada essa petição inicial? Ela vai ser endereçada para um juiz, que é aquele que eu falei para vocês que tem que ser um juiz imparcial. E depois, quem que a gente tem que chamar para esse processo? A gente tem que chamar o réu. Então, vai ser elaborado aquilo que a gente chama de mandado de citação para chamar essa pessoa que está sendo processada, que é o réu, para integrar essa relação jurídica processual. Então, o processo é uma relação jurídica que vai se formar, em regra, pelo autor, pelo juiz e pelo réu. Mas, como que você sabe que esse documento que vai chamar o réu para o processo é um mandado de citação? Eu sei, porque eu já estudei as regras do processo
e você vai aprender também. E a gente estuda isso quando a gente estuda a matéria atos processuais, que a gente começa a analisar o artigo 188 do Código de Processo Civil. Então, eu quero que você entenda. Tudo é uma questão de entendimento para que você possa, aos poucos, fazendo o link de todos esses temas. E neste curso, eu vou te dar toda a estrutura do processo civil, do procedimento comum, para que você seja capaz de dar um avanço inacreditável nos seus estudos de processo civil. Como que é esse procedimento comum? Eu já entendi. O procedimento comum, ele vai ser justamente o processo. É aquele que vai ser formado através daquela sequência de atos processuais. E ele vai começar com um pedido do autor, que é a petição inicial, e ele vai se encerrar com uma decisão do juiz, que a gente chama de sentença. Esse processo, gente, ele tem que passar por todas as fases. Mas, por que ele tem que passar por todas as fases? Porque o processo civil, ele tem que garantir algumas coisas essenciais para as pessoas que participam do processo. Então, as duas principais garantias são a ampla defesa e o contraditório. O autor, ele vai contar uma história e fazer um pedido para o juiz, nessa petição inicial. Nessa petição inicial, ele pode juntar documentos, que são documentos comprobatórios daquilo que ele está alegando. Só que o juiz, ele vai receber aquele pedido e ele tem que ser imparcial. Então, o que ele tem que fazer? Chamar o réu, para quê? Para que esse réu ele possa olhar o pedido do autor, fazer a sua defesa, e aí depois que é apresentado para o juiz a petição inicial e a contestação, que é a defesa do réu, e neste processo são produzidas todas as provas necessárias para resolver aquela lide, anote, já vai fazer no seu dicionário de processo civil. Lide é conflito de interesses. Aí, somente depois do processo percorrer todos esses passos, é que o juiz, regra geral, ele vai decidir, tá bom? Então, esses são os passos do procedimento comum. Aqui, eu fiz uma geral desses passos do procedimento comum para você. Mas, eu quero que você entenda que, dependendo do que ocorre no processo, esses passos, eles podem mudar. Então, olha só, lembra que eu contei para vocês que você tem que estudar atos processuais? Olha só, dentro dos atos processuais, a gente vai estudar atos do juiz, atos dos serventuários e atos das partes. Então, esses atos que serão formados, que serão praticados no processo, é que eles vão formar esse processo civil. Como que um processo começa? Olha, gente, regra geral, o juiz, ele não fica lá na porta do fórum chamando as pessoas. E aí, você quer entrar com o processo? Vem cá, qual é o seu pedido? Não. O juiz fica sentado, o juiz, ele é inerte, e para ele atuar, ele vai aguardar provocação. Então, o ato processual, para que alguém provoque esse juiz, a gente chama de petição inicial. Então, tá aqui, ó. A petição inicial é um ato processual. Ato processual de quem? Do autor, que vai provocar a jurisdição para que a jurisdição dê uma resposta para aquele conflito de interesses. Então, imagina o seguinte, o João bateu no carro do José. Ninguém quis assumir a culpa e ficaram brigando. Não, você é culpado. Não, não sou eu, é você. E todo mundo teve prejuízo. E não conseguem resolver esse problema, esse conflito de interesses, essa lide. E aí, um dos dois, o que ele faz? Procura o Poder Judiciário e vai falar para o juiz, olha,
Ele bateu no meu carro, ele é culpado e eu quero ressarcimento, eu quero meu dano material. E ele vai fazer isso através de um advogado. O advogado vai elaborar essa petição inicial, que tem regras, que vai ser o pedido do juiz. Durante as aulas, a gente vai falar um pouco mais de petição inicial. O que acontece com essa petição inicial quando ela chega lá no fórum? Essa petição inicial, a depender da quantidade de varas que nós temos na comarca, ela vai ser registrada ou distribuída. Como assim, Pro? Depender da quantidade de varas. Se a gente pensar em capital, em João Mendes, o João Mendes, ele vai dividir as varas por várias matérias, porque a capital é muito grande, tem muitos processos. Mas se você pensar numa comarca do interior, que tem uma única vara civil, aí eu não vou distribuir. O processo ele vai ser registrado, porque todos são encaminhados para essa mesma vara única, vara civil. Agora, na capital, eu vou ter 10 varas cíveis ou mais. Aí, dentro das varas cíveis, às vezes, a gente tem mais especificações, como, por exemplo, vara que só cuida de família e sucessões. Então, vamos imaginar assim, em palavras comuns, vai depender do tamanho do fórum, essa petição inicial ela é registrada ou distribuída e ela vai ganhar um número de processo. E aí, o que vai acontecer? Aí que vem o escrivão ou chefe de secretaria, que vai ser você, que vai ser o principal auxiliar do juiz na condução do processo. O Código de Processo Civil, ele fala que no prazo de 5 dias tem que ser feita a autuação. O que é a autuação? A autuação é um ato processual que é o escrevente que faz, e ele sabe disso porque está lá no CPC, a gente estuda isso dentro da aula de atos processuais. A autuação nada mais é do que, vamos imaginar um processo físico. É o escrevente colocar a capa nesse processo. Nessa capa vai constar o número do processo, a natureza da ação, o nome das partes, o nome dos advogados das partes, e isso é a autuação do processo. E aí, depois que ele foi autuado, o que acontece com esse processo? É só você imaginar o seguinte: quem é a única pessoa que pode proferir decisões no processo civil? É o juiz. O juiz é aquele que profere decisões, e para que ele possa fazer o trabalho dele de forma mais rápida, mais célere, ele tem os serventuários, que é o escrevente que fica no cartório auxiliando o juiz. Aí o escrevente, depois de ter autuado, o que ele faz? Ele não pode decidir, o escrevente não decide. O escrevente, ele apenas ajuda o juiz a conduzir esse processo praticando os atos que lhe compete. Depois de autuar, o próprio escrevente, ele vai no prazo de 1 dia enviar os autos à decisão do juiz, e esse juiz deve ser imparcial, como eu falei para vocês. E aí, Pro, qual vai ser a decisão do juiz no processo? Aí, essa decisão aqui depende do quê? Da análise que o juiz vai fazer dessa petição inicial. Por quê? Quando a gente começa a estudar o procedimento comum, a gente vai estudar as regras da petição inicial. Anotem, artigo 319 do Código de Processo Civil. E essa petição inicial, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Tem regras para que ela seja feita. Então, se essa petição inicial, ela está obedecendo às regras da lei, o que o juiz vai decidir aqui? A gente vai estudar de forma mais específica logo à frente as posturas do juiz diante da petição inicial. Mas, para que você possa ter uma visão geral do procedimento comum, vamos imaginar que o juiz ele acha que a petição inicial está ok. Aí o que o juiz faz? Ele defere a petição inicial. E hoje, pelo Código de Processo Civil, regra geral, quando o juiz entende que a petição inicial está ok, o que ele faz? Ele manda chamar o réu. Então, daqui sairá
a citação do réu e o juiz faz o quê? Ele marca uma audiência de conciliação ou mediação, ok? Então, daqui para esse processo, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o réu para integrar essa relação jurídica processual para que ele possa comparecer nessa audiência. Para que serve essa audiência? Como o próprio nome diz, para conciliar. O juiz vai verificar aqui se existe a possibilidade de sair um acordo. Por quê? Se sair um acordo, maravilha, o processo acaba aqui. Agora, e se não tiver acordo? Aí vai iniciar o prazo para o réu apresentar a sua defesa. Lembra que eu falei para vocês? Essa defesa, ela é chamada de contestação, tá? Contestação é um ato processual do réu em que ele vai se defender. Ele vai falar, juiz, tudo que ele contou na petição inicial é mentira. Essa história está mal contada. Eu vou contar a história para você, juiz. Aí, quando você vê a minha história, eu vou contar para você, através da contestação, vou apresentar as minhas provas, e aí você vai ver que ele não está correto. Quem está falando a verdade sou eu, e você vai julgar essa ação improcedente. Aí eu coloquei aqui para vocês, contestação e reconvenção. Por quê? Porque neste momento, além da contestação, o réu poderá apresentar a sua reconvenção. O que é reconvenção, A gente fala numa próxima oportunidade para a gente seguir esse processo aqui. Pode ser que o réu, ele compareça na audiência e ele não apresente a contestação. Mas, nossa, que burro! Se ele não se defender, o juiz não vai poder ver a versão dele, não é isso? É isso. Mas pode acontecer de não ter contestação, de não ter defesa, ou ter defesa, mas essa defesa foi protocolada fora do prazo, aí também não está valendo. E aí o que vai acontecer? O réu, ele pode ser revel. Aí a gente estuda aqui as regras da revelia. O que é revelia mesmo? É quando uma pessoa, um réu, ele é devidamente citado para comparecer e ele não se defende, ele não apresenta a sua contestação. Aí ele é considerado revel. E aí, quais as consequências da revelia? A gente vai ver já durante as aulas, mas a gente não vai aprofundar nesse momento. Aí, gente, depois, esse processo, ele vai entrar em outra fase, que a gente chama de providências preliminares e saneamento. Neste momento, essa fase aqui, que eu chamo de providências preliminares e saneamento, tá também no CPC, o juiz vai fazer o quê? Ele vai analisar o que aconteceu naquele processo até aquele momento. Então, ele vai analisar petição inicial, o que o autor fala, teve audiência de conciliação ou mediação ou não, teve contestação, teve reconvenção, ou se não teve contestação, será que o réu é revel? Então, o juiz vai analisar tudo o que aconteceu no processo até agora para que ele possa proferir uma decisão. Que decisão? Depende. Aí a gente entra para a próxima fase do processo, que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. Nesse momento aqui, o juiz, dependendo do caso, ele pode acabar com esse processo aqui, ele já pode proferir uma sentença, ou se ele entender que esse processo ainda não está pronto para julgamento e ele precisa de mais provas, aí o que o juiz faz? Ele não julga aqui, ele parte para uma outra fase, que a gente chama de saneamento e organização do processo. Para que serve esse saneamento e organização do processo? Para o juiz verificar quais são as provas adicionais que precisam ser produzidas ali. Aí essas provas serão produzidas para que depois ele possa proferir a sentença e o julgamento. Então, a depender do caminhar do processo, o processo já pode acabar aqui, ó. O juiz já pode proferir uma sentença aqui, ou não. O juiz saneia e organiza, ele marca uma audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas, por exemplo. Ele marca uma perícia para verificar se precisa, por exemplo, de uma prova pericial para analisar um dado técnico.
Aí ele vai produzir mais provas para que depois ele possa proferir a sentença, que é a decisão dele, dizendo se aquela ação foi procedente, foi improcedente ou foi parcialmente procedente. Então, olha só, esses são os blocos que você vai estudar. Você vai estudar no procedimento comum. Petição inicial. Aí a gente estuda audiência de conciliação ou mediação. A gente estuda contestação, reconvenção, revelia, providências preliminares e saneamento. Aí a gente estuda as fases: julgamento conforme o estado do processo, saneamento e organização, audiência de instrução e julgamento. O tema provas, eu gosto de estudar separado, porque você já vai ter estudado o procedimento comum e você vai estar preparado para estudar as regras de provas. E aí, finalmente, esse processo chega no final, que é quando o juiz profere a sua decisão final, dizendo qual vai ser a resolução que ele vai propor para aquele conflito. E aí, ele vai proferir a sentença. Aí a gente estuda as regras de sentença, coisa julgada. Normalmente, o processo ele não tem a fase de liquidação de sentença, mas às vezes a sentença ela é ilíquida e ela precisa ser liquidada, e aí depois a gente estuda a fase de cumprimento de sentença. Pro, o que é isso, cumprimento de sentença? Pensa comigo um mundo ideal. Eu tive um processo que eu tive a posição do autor, a posição do réu, e o juiz proferiu uma sentença, uma decisão. Ok? O que a gente espera daquele que foi condenado? Então, imagina, o João foi condenado a pagar para José R$3.000 referente ao dano material que ele causou da batida do carro. O que a gente espera? A gente espera da pessoa que aquele que foi condenado por um juiz, ele vai lá e voluntariamente levante a mão e fale: tá bom, juiz, já sei, fui condenado, me defendi, mas não teve jeito, e eu tenho que pagar R$3.000 para ele. A gente espera que ele vá lá e voluntariamente ele levante a mão e faça o seu pagamento. Só que no mundo real, nem sempre isso acontece. Aí, se a pessoa não paga aquilo que foi determinado pelo juiz, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que forçar ele a pagar. E, infelizmente, né, ou felizmente, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, você não pode colocar a arma na cabeça da pessoa e obrigar ele a falar: ó, vai lá pagar o processo que você foi condenado, você está me devendo R$3.000. Não pode. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que coagir ele a pagar, mas tudo dentro da lei, dentro do processo. Então, essa fase que a gente chama de cumprimento de sentença é justamente para executar. É para a gente forçar aquela pessoa que não pagou a pagar. Como é que a gente força, Pro? A gente força tentando buscar dinheiro em conta corrente, a gente busca veículos, a gente busca imóveis e a gente vai tentando buscar, a gente busca ações, dividendos que a pessoa tenha, títulos, e aí a gente vai executar. Então, essa fase de cumprimento de sentença, ela pode não existir, mas normalmente ela existe porque as pessoas não pagam voluntariamente, e aí a gente entra com o processo terminou, o processo teve petição inicial até a sentença, a pessoa não pagou, e a gente entra com o cumprimento de sentença para executar, para junto com o juiz tentar obrigar essa pessoa que foi condenada a pagar o que ela me deve, ok? Então, dentro do processo civil, é isso que você vai estudar. Mas, Pro, você falou assim, impedimento de suspeição, atos processuais e faltou as tutelas provisórias. E esses temas, que são temas que despencam em prova, onde eles se encaixam? Eles vão se encaixar nesse todo. Então, você aqui comigo nesses 3 dias, você vai aprender todas as fases do procedimento comum. A gente vai estudar o passo a passo até chegar na sentença. Tá? Nós vamos fazer isso. E todos esses passos são atos processuais. Não são? São atos processuais. A gente tem atos processuais do juiz, das partes e do escrivão ou chefe de secretaria, que é o escrevente técnico judiciário, que vai ser você. Dentro de atos processuais, a gente vai aprender também as decisões do juiz.
quais são, dentro desse processo, o juiz vai proferir decisões. Quais são os tipos dessas decisões? É como se você imaginasse assim, o juiz, ele vai ter uma roupa verde, uma amarela e uma vermelha. É só essas 3 que ele pode praticar no processo. Então, o juiz ora, ele vai proferir despacho, ora, ele vai proferir decisão interlocutória e sempre no final, quando ele dá a decisão final, essa decisão final a gente chama de sentença. E tutelas provisórias. Tutelas provisórias é a pedra no meu sapato. Como é que a gente estuda isso? Eu vou mostrar para você também como vai estudar. Onde a gente vai encaixar dentro dessa sequência que você me mostrou, onde a gente encaixa a tutela provisória? Ora, a tutela provisória, normalmente, ela vem aqui com um pedido inicial. Então, é dentro da petição inicial que o advogado vai fazer um pedido de tutela provisória. Então, é aqui que ela se encaixa. Dentro do procedimento comum, como eu falei para vocês, tudo serão atos processuais, às vezes da parte, às vezes da juiz, às vezes do escrevente. Por exemplo, olha só, petição inicial é um ato processual de quem? Do autor. A autuação é um ato processual de quem? Do escrivão. Dá uma olhadinha, anote aí, artigo 206 do CPC. E essa decisão aqui, é um ato processual de quem? É um ato processual do juiz. Tá? E a contestação? A contestação vai ser um ato processual de quem? Do réu, porque o réu se defende através da contestação. E todos esses atos processuais vão formar o processo. Mas, tem mais um tema que você precisa encaixar aí para eu estudar. Recursos. Como é que a gente estuda recursos? Depois que você entende esses atos processuais do juiz, você vai entender a matéria recursos. É só você imaginar assim. O juiz, que é aquele que profere decisões, ele é um ser humano. Então, por mais que ele seja uma pessoa técnica, ele pode proferir uma decisão equivocada. E para garantir isso, o processo civil, ele tem essa garantia, que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Então, essa decisão aqui, que ela é proferida pelo juiz, que ela vai causar efeitos para as partes, para que essas partes elas possam ter como garantias a ampla defesa e o contraditório, as pessoas ela têm direito ao recurso. O recurso ele serve para que a pessoa ela peça para o tribunal, através de um colegiado de juízes, aí serão 3 juízes, eles possam rever essas decisões do juiz singular, que é aquele juiz de primeira instância que decide sozinho. E aí que a gente estuda os recursos. Quando você entende para que serve um recurso, depois a gente estuda os tipos de recursos, fica muito mais fácil você entender a matéria e você finalmente aprender processo civil, está preparado para ler a lei seca e resolver questões do tema que você estudou e acertar. Então, o método do CPC Sem Frescuras é isso. Você está aprendendo comigo aqui hoje toda uma estrutura do processo e aí você vai estar preparado para entrar nas minúcias. Vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, esses são os 4 temas que a gente estuda antes de começar o procedimento comum, que é entender como que um processo começa e quando ele termina. Então, você vai começar a estudar para o TJ São Paulo hoje. O que você vai estudar? Depois dessas 3 aulas aqui, que você vai estudar comigo, você vai partir para o estudo dos artigos de lei, da análise de cada artigo. Aí você vai estudar impedimento e suspeição, auxiliares da justiça, que é saber o que pode o escrivão e o que pode o oficial de justiça e quais são as obrigações deles perante o processo e perante o juiz, que vai ser o chefe. A gente estuda os atos processuais, como eu falei para vocês, atos do juiz,
atos de escrivão e atos das partes, e a gente estuda a danadinha da tutela provisória, que eu já vou te falar o que é a tutela provisória, que eu falei para vocês que, em regra, ela vem na petição inicial. Imagine o seguinte caso concreto, tá? Por exemplo, uma pessoa, ela tem um plano de saúde e ela precisa de fazer um tratamento de quimioterapia. O plano de saúde nega esse tratamento para ela, ok? O que ela vai fazer? Ela não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, ela vai procurar, presta atenção, ela vai procurar um advogado e esse advogado vai entrar com um processo para defender o direito daquela pessoa, daquele consumidor do plano de saúde que teve o seu tratamento prescrito por um médico negado. Só que, olha esse caso concreto. Você concorda comigo que quando uma pessoa precisa de um tratamento médico que foi prescrito pelo médico, normalmente esse pedido é muito urgente? É muito, muito urgente? Se a pessoa às vezes fica um mês sem um tratamento, às vezes uma semana, às vezes uma cirurgia urgente, concorda que essa pessoa ela está correndo risco de vida? Ok? Então, veja, imagine aqui, olha todos esses passos do procedimento comum até chegar no objetivo que é a decisão do juiz. Você acha que num caso desse que eu acabei de contar para vocês, você acha que é possível a pessoa esperar petição inicial, vai ser registrada e distribuída, autuada, aí o juiz vai proferir uma decisão que vai mandar citar o réu para comparecer numa audiência, para depois se defender, para depois o juiz decidir? Todos esses passos devem ser respeitados, para que a gente possa respeitar a ampla defesa e o contraditório. Mas, em alguns casos específicos, pela própria urgência do pedido, o que a pessoa faz? Ela faz todo esse pedido para o juiz que vai vir ao final. Só que ela vai falar assim, juiz, mas eu não posso esperar até a sentença. Então, será que você não pode já provisoriamente determinar que esse plano de saúde, ele já imediatamente, ele cumpra a sua decisão? Então, o que a pessoa faz? Ela pede para o juiz uma tutela provisória de urgência para falar para o juiz. Juiz, é o seguinte, o meu direito é provável. Está aqui a minha carteirinha do plano de saúde, eu sou cliente, está aqui os comprovantes de pagamento dos últimos meses, está aqui meu contrato, eu não estou na carência. O meu direito, juiz, é muito provável. E além dele ser muito provável, ele é muito urgente. Se eu esperar até o final, eu posso morrer. Então, o que o advogado vai falar? Juiz, já conceda aqui a tutela provisória de urgência antecipada, para que o plano de saúde já tenha que cumprir. E aí o processo vai seguir para o juiz confirmar essa tutela ao final. Então, é para isso que serve tutela provisória, entendeu? Depois que você entende a tutela provisória, aí fica muito mais fácil a gente adentrar no estudo dela e nos artigos de lei. Primeira coisa que você tem que aprender da tutela provisória. Ela pode fundamentar-se de duas formas, na urgência e na evidência. Hoje e agora eu dei um exemplo para você de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Mas essa tutela provisória também pode ser de natureza cautelar. Então, ela tem duas formas. Ou seja, você já entendeu a estrutura da tutela provisória. Além disso, essa tutela provisória aqui de urgência, ela pode ser concedida de duas formas no processo, de forma antecedente ou de forma incidental. Toda vez que eu falar incidental, significa durante o processo. E antecedente é antes do processo começar.
Então, veja que aqui são duas palavras que, quando você não sabe essa estrutura, você pode se confundir, que é a palavra antecipada e a palavra antecedente. Mas elas são diferentes e elas estão dizendo para nós coisas diferentes. Então, a tutela provisória, ela pode ser de urgência na modalidade cautelar ou antecipada. E a de urgência, nessas duas modalidades, elas podem ser concedidas pelo juiz ou de forma antecedente, que é antes do processo começar, ou de forma incidental. E a gente aprofunda isso quando a gente for estudar tutelas provisórias, ok? Olha como fica mais fácil você estudar os artigos de lei depois que você entende essa estrutura. Bora para o artigo de lei. Olha o que diz o artigo 294 do CPC. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Olha só, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Olha, esse esqueminha aqui é justamente esse aqui que eu fiz para vocês. Esse esqueminha, isso aqui, na verdade, está esquematizando o artigo 294 do CPC, ok? Aproveitando isso, eu quero falar um pouquinho para vocês dos mapas mentais. Eu vou estudar o CPC inteiro por mapa mental? Ora, você pode fazer isso se você, ao longo das aulas, você for construindo os seus próprios mapas mentais. Por que eu digo isso? Os mapas mentais, ou mapa mental, é uma técnica científica que ela ajuda você a melhorar a sua capacidade cognitiva e automaticamente ela vai acelerar a sua aprendizagem e vai fazer com que você armazene e entenda aqueles conceitos e aqueles artigos com maior eficiência. Só que se você pegar mapas mentais feitos por terceira pessoa ou até por mim, professora, se você não acompanhou a construção do meu raciocínio, esse mapa mental feito por um terceiro, ele pode não ser muito eficiente para você. Então, a grande sacada dos mapas mentais é o fato de você construir esses mapas para que aí sim você esteja usando essa ferramenta mapa mental, que é uma das ferramentas disponíveis de estudos, disponíveis no mundo inteiro, não fui eu que inventei. O professor Tony Buzan é o pai dos mapas mentais e é o livro que eu estudei para estar falando para você de uma forma aqui científica. Então, a grande sacada do mapa mental é você construir e você entender aqui comigo a construção. Só que para você ser aprovado e para você entender a matéria e gabaritar o processo civil, o que você vai precisar? Você vai precisar disso aqui. Você precisa seguir os 4 passos. Então, neste primeiro passo, você assiste a videoaula, você vai desvendar os artigos de lei junto comigo, eu coloco lá artigo 294 e explico para vocês como eu fiz agora. Depois você faz a leitura daquele tópico que você assistiu a videoaula da apostila, aí você lê a lei seca, que você vai solidificar o seu conhecimento e ver como o examinador vai cobrar, e depois você parte para o caderno de exercícios. E aí, no caderno com os exercícios, você treina e revisa. Treina e revisa. Então, essa observação que eu queria fazer para vocês dos mapas mentais. Pegar esse mapa mental aqui, individualmente, e sem toda essa explicação que eu estou fazendo para você, você não entende o raciocínio. Então, utilize os mapas mentais, mas utilize da forma correta. Vá construindo seus mapas mentais ou vá usando os mapas mentais da professora Juliana,
mas entendendo qual foi o raciocínio que ela utilizou para construir essa sequência aqui, ok? Tá, então nós estamos aqui. Você vai estudar esses 4 tópicos. Como que você vai estudar? Você vai estudar cada artigo de lei que vai tratar disso e depois a gente começa a estudar. Aqui eu deixo um quadrinho para anotações e aí, finalmente, a gente começa a estudar o nosso procedimento comum. Então, agora eu dei toda a estrutura para você e a partir de agora a gente vai começar a estudar o processo passo a passo até a gente chegar na sentença. Pro, mas estudando só isso aqui, e aí aprendi tudo, não, o que você vai precisar? Você estudou aqui comigo, você vai ter que sentar e estudar. Então, a cada passo que a gente caminhar aqui, eu vou indicar para você artigo de lei, e aí você vai fazer a leitura, para você seguir esses 4 passos do método CPC Sem Frescuras. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para mim. Eu vou interromper um pouquinho. Deixa eu olhar para vocês. Vou voltar aqui, eu. Aí. Vamos lá, quero saber de vocês. Estão gostando da aula? Estão entendendo? Estão compreendendo? Alguma dúvida? Senha do material CPC 21. Se tiver alguma pergunta aí, coloque essa pergunta na tela para que a gente possa começar o procedimento comum. Então, olha só, prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Eu quero que você entenda. Primeiro, estude hoje. Estude aquele material escrito que eu mandei para você, que eu tenho certeza que depois dessa aula você vai compreender melhor aquelas regras dos processos que eu coloquei para vocês, tá? Em segundo lugar, eu quero que vocês entendam este material que foi proposto para vocês na aula de hoje, para que amanhã a gente possa continuar com chave de ouro. A tutela provisória de urgência é o mesmo que tutela antecipada? Olha só, depois você olha com calma aquela estrutura que eu coloquei para vocês. Tutela provisória é gênero e ela poderá ser de natureza, ela poderá fundamentar-se na urgência ou na evidência. A tutela provisória de urgência, ela pode ser antecipada ou ela pode ser cautelar, ok? Por isso que é importante você entender aquela estrutura. Parabéns, ela legal. Obrigada. Então, gente, olha só. Primeiro, eu quis que você encaixasse e entendesse todos os temas que você precisa estudar em processo civil. Agora, o que a gente vai começar? Com o tema maior da sua prova, que vai da petição inicial até a sentença, e depois o cumprimento de sentença, que você já sabe o que é. Porque de todos os artigos que você precisa estudar de processo civil, você precisa, obrigatório, você entender todos esses passos, da petição inicial até a sentença. E é isso que a gente vai começar agora. Então, eu vou voltar agora para o material, para a gente começar o primeiro passo, e essa sequência desse primeiro passo, ela vai continuar até a terceira aula. Tudo bem? Como é que o processo começa? Que eu disse para vocês. O processo, ele começa com a petição inicial. Aí eu te pergunto, quais são as regras dessa petição inicial? É isso que você vai precisar aprender. Para a gente saber as regras dessa petição inicial aqui, tá vendo o material? Tá ok? Acho que sim, né? Ok. Você vai estudar os artigos 319 e 320 do CPC, tá bom? Depois dessa aula, eu quero que você faça uma leitura desses artigos. Mas hoje você já sabe, a petição inicial é um ato processual do autor
E através desse ato, a pessoa vai provocar a jurisdição, para que a jurisdição, através de um juiz, ele profira uma decisão. O que essa petição inicial ela deve conter? A lei fala, ela tem que ser endereçada para o juiz correto, então tem que ser endereçada para o juiz competente. Ela tem que ter o nome e a qualificação das partes, então nome completo, RG, CPF, e-mail, endereço. Depois dessa petição inicial, ela vai ter que conter os fatos e os fundamentos jurídicos. O que é isso? O fato o João bateu no carro de José. Então, o advogado ele vai ter que contar o fato para o juiz. Então, é contar a historinha, tá? E o que é o fundamento jurídico? O fundamento jurídico é o fundamento jurídico daquele pedido que ele vai fazer. Então, por exemplo, neste caso, uma pessoa passou no farol vermelho, bateu no carro do outro e causou prejuízo. O que ele praticou? Um ato ilícito. E a lei fala, lá no nosso Código Civil, que aquele que pratica um ato ilícito e ocasiona um dano, ele tem que indenizar. Então, isso é o fundamento jurídico. Toda petição inicial, ela tem que ter valor da causa, então toda causa tem um valor, que será o valor do pedido. Essa petição inicial, ela tem que ter o pedido e ela tem que ter, a pessoa vai ter que indicar se ele quer ou não aquela audiência de conciliação ou mediação, e depois eu falo para vocês por que ele tem que indicar aqui se ele se interessa ou não pela realização dessa audiência. E aí, o que vai acontecer com essa petição inicial? Como eu falei para vocês, essa petição inicial será registrada ou distribuída. Você vai dar uma olhadinha, depois dá uma olhadinha no artigo 293 do CPC, e esse registro ou distribuição, ele vai direcionar essa petição para o juiz que vai julgar o processo. Aí essa petição iniciada, depois de registrada ou distribuída, ela vai ser autuada pelo escrivão ou chefe de secretaria. Isso está lá no artigo 206 do CPC. E aí, depois de autuar, o escrevente vai enviar esse processo à conclusão do juiz. E aí, que tipo de decisão o juiz ele pode proferir aqui neste momento? Gente, vai depender do conteúdo da petição inicial. Por quê? Pode ser que esse juiz, neste momento, ele verifique que ele está impedido ou suspeito. Então, por exemplo, o juiz verifica que ele é amigo do autor. Ele é o melhor amigo do autor. Todo final de semana eles se encontram. Antes da pandemia, né? Todo final de semana essas pessoas se encontram. Ou seja, se ele é amigo, ele é suspeito para julgar esse processo. E aí, logo de cara, o que ele faz? Ele vai se declarar como suspeito e esse processo vai ser encaminhado para o substituto legal do juiz. Mas pode ser que o juiz verifique que ele não é impedido nem é suspeito. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar se essa petição inicial aqui, do autor, ela está correta. Se ela obedeceu todos os requisitos da lei. Se ela obedeceu todos os requisitos dos artigos 319 e 320, o que o juiz faz? Ele aceita essa petição inicial. Então, eu coloquei aqui para vocês. Ele vai deferir a petição inicial. E aí, se ele deferir a petição inicial, o que vai acontecer? Ele vai ordenar a citação do réu e ele vai designar a audiência de conciliação e mediação. Eu quero que você dê uma olhadinha no artigo 334 do Código de Processo Civil. O que esse juiz pode fazer? Então, por isso que eu coloquei aqui posturas do juiz diante da petição inicial. Esse juiz pode verificar que o autor esqueceu, por exemplo, o valor da causa. E aí, se ele esqueceu o valor da causa, o que vai acontecer? Ele não vai poder aceitar essa petição inicial. Mas ele não vai acabar com o processo aqui. Ele vai dar uma chance para esse autor emendar a petição inicial. Então, se ele verificar que ele esqueceu do valor da causa, por exemplo, ele determina a emenda da petição inicial e vai intimar o autor, através do seu advogado,
para realizar essa emenda. Uma outra coisa que o juiz pode fazer aqui, ele pode olhar para essa petição inicial e falar: eu nem preciso continuar esse processo e chamar o réu. Por quê? Porque aqui eu tenho um caso de improcedência liminar do pedido. Como assim, professora? Espera aí. Você me disse que o processo ele tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa. Então, isso significa que o juiz tem que ouvir o autor, ele tem que chamar o réu através da citação, tem que dar a oportunidade para esse réu se defender para depois julgar. Aí eu digo para você, a regra é essa, é verdade. O juiz tem que ouvir as partes para depois julgar. Mas, e isso já caiu no TJ, a VUNESP adora esse tema e isso pode cair na sua prova. O que o juiz pode fazer? Ele pode determinar aqui a improcedência liminar do pedido, ou seja, o juiz já acaba com esse processo aqui e nem precisa citar o réu. Mas isso é exceção. Então, olha só em que ponto nós estamos. O processo começou. Essa petição inicial do autor foi registrada ou distribuída. Foi autuada pelo escrevente. O que o escrevente fez? Enviou esses autos à conclusão do juiz para ele decidir. Agora, que tipo de decisão o juiz pode proferir aqui, Pro? Depende. Depende da análise que o juiz vai fazer dessa petição inicial. E aí, o que o juiz vai... o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar as posturas do juiz, o que o juiz pode fazer diante da petição inicial. Ou seja, o que o juiz pode decidir? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês algumas possibilidades. Porque a depender do caso concreto, pode acontecer uma dessas situações ou outra aqui. Então, não é que toda vez o juiz vai se declarar, não, mas em alguns processos pode acontecer. E aí que a gente estuda aqui o impedimento de suspeição. Aqui você vai saber se o juiz está numa causa de impedimento de suspeição dos artigos 144 e 145, o juiz deve se declarar impedido ou suspeito. E se o juiz não fizer isso? Aí a parte vai poder pedir o impedimento de suspeição do juiz. Fechou? Gente, desta forma, olha em que ponto nós estamos no processo. Nós estamos aqui, ó. Quais são as posturas do juiz diante da petição inicial? Dependendo do que acontecer aqui, dependendo da decisão que o juiz proferir, o processo vai ter um caminhar diferente. E aí a gente parte daqui, deste momento, para a segunda aula. O que eu tenho para você hoje? O que eu tenho de lição de casa? Eu quero que você estude todos esses artigos aqui indicados, para que a gente possa daqui dar o segundo passo, para que você possa entender toda a sequência do processo até ele chegar na sentença. Então, a partir daqui, dependendo do que acontecer, a gente vai ter uma audiência de conciliação ou mediação. A gente pode ter uma audiência de instrução e julgamento para ouvir o depoimento de uma testemunha. A gente pode ter uma perícia para que depois a gente chegue na fase de sentença, que é a decisão do juiz que vai finalmente pôr fim a esse processo. Gente, todo processo que começa, ele tem que terminar. Todo processo que começa, ele tem que terminar. E a decisão do juiz, a sentença do juiz, ela pode ser de duas formas: com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito. Ok? A gente para aqui na aula de hoje. Você já tem lição de casa para a gente partir para o segundo momento, para a sequência aqui, dependendo do que acontecer, como que vai caminhar o nosso processo. E a gente parte daqui para a aula número 2,
desse curso de processo civil por mapa mental para o TJ São Paulo. Para aqueles que são, vou voltar aqui para eu me ver se tem alguma pergunta final. Para aqueles que são meus alunos do CPC Sem Frescuras, fiquem tranquilos que ao final desse curso, essas aulas serão carregadas para você assistir lá no CPC Sem Frescuras e o material vai ser enviado também. Ao receber a petição inicial, vou responder essa pergunta aqui final. Ao receber a petição inicial e verificar que há impedimento de dar prosseguimento por ser amigo, o juiz pode não, ele deve. Por isso que eu coloquei ali que o juiz poderá se declarar impedido ou suspeito. Ele deve fazer isso, tá? Agora, e se ele não faz, Pro? Aí, se ele não faz, o interessado vai fazer uma petição para pedir o impedimento ou suspeição do juiz. Na realidade, ele deve, né? Mas nem sempre ele faz, aí há mecanismos para que a parte interessada faça isso. Gente, eu queria agradecer aqui a presença. Isso, tudo faz mais sentido depois que você entende a estrutura. Porque se você for estudar o CPC da forma que é proposto para você, estudar os temas sem que você entenda e possa fazer esse link, fica muito difícil. Tá certo? Então, a gente parte desse tópico, posturas do juiz diante da petição inicial, na segunda aula, que é a aula número 2, amanhã. Eu te espero. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou abrir uma caixinha no Instagram, @prof.Juliana Pereira. Até amanhã. Bons estudos.